Olá, caros alunos e alunas, bem-vindos à nossa aula de exegese bíblica. Eu sou o seu conhecido professor Cláudio Martins e estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos dar uma visão geral do que vimos até o presente momento, a fim de que, com esta panorâmica, possamos ter um entendimento melhor de todo o processo exegético visto até aqui. Então vamos à aula de hoje. Vamos ao passo a passo. Bem, pessoal, na aula de hoje, então, nós vamos verificar o que nós vimos até agora com as nossas aulas de metodologia exegética do Antigo Testamento. Evidentemente que esse passo a passo, em geral, ele também vai servir para o Novo Testamento. Evidentemente que o Novo Testamento ele tem algo que é específico dessa disciplina, né, tanto no Antigo quanto no Novo. Várias questões poderíamos elencar, como, por exemplo, gêneros literários que não existem no Antigo, tem no Novo, e gêneros literários que tem no Novo que não tem no Antigo. Porém, de forma geral, o passo a passo ele nos dá uma ideia ampla desse processo, a fim de que possamos ter uma compreensão melhor do processo exegético. Então, vamos dar uma olhada. Bom, primeira coisa que nós temos que fazer para a tarefa exegética, né, é o texto. A exegese ela não é feita em cima de uma ideia, né? A exegese não é feita em cima de um conceito. A exegese ela trabalha em cima de um dado objetivo que é o texto, né? Então, sem texto, a exegese bíblica não trabalha sem o texto bíblico. Vamos dizer assim, o objeto de trabalho da exegese é o texto. Então, a primeira coisa que nós temos que saber bem claro é qual texto eu quero analisar, qual texto eu quero estudar. Esse texto ele pode ser um versículo que seja, até mesmo uma palavra dentro do versículo. Tá? Uma palavra, mas essa palavra está dentro de um texto. Então, a primeira coisa é o texto. O texto é o ponto de partida inicial, né? Eu quero entender qual é o significado desse texto. Por quê? Sem o texto nós não fazemos exegese. Então a primeira coisa é estabelecer o texto, qual é o texto que eu quero estudar, o que eu quero entender a respeito desse texto, ou dessa palavra dentro desse texto, né? Esse é o nosso ponto de partida. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, tá, ainda dentro dessa parte do texto, é a seguinte: se eu tenho um versículo, eu preciso encontrar qual é a perícope desse versículo. Porque mesmo um versículo, eu posso até analisar um único versículo, mas eu tenho que entender, eu tenho que saber qual é a perícope a qual pertence o versículo. Eu não posso simplesmente tomar um versículo e ignorá-lo do seu contexto. Eu preciso, primeiramente, tomar o versículo, né, e entender qual é o contexto que ele está inserido. Nós sabemos que a perícope é a menor unidade textual com sentido completo. Então, toda perícope ela tem um assunto e ela tem um desenvolvimento desse assunto. Ou seja, esse assunto ele é introduzido, né, o texto ele se inicia em algum ponto e eu preciso encontrar qual é o ponto de início desse texto. E esse texto ele se desenvolve e ele vai encontrar o seu repouso no seu final. Então toda perícope ela tem um início e tem um fim. E nós aprendemos, ao estudarmos as perícopes, quais são os critérios de delimitação textual. Basta você ver na série de vídeos que nós temos feito aqui, lá nas primeiras aulas, que
todo texto ele tem um início e tem um fim. E nós estudamos os critérios de delimitação textual. Então, ao identificar por meio dos critérios que são formais e temáticos, os critérios eles são em ordem temáticos ou formais. E aí então entendendo o texto que nós estamos trabalhando, o início dele e o seu fim, eu encontro então a perícope. O versículo está dentro da perícope. Se eu quiser analisar um só versículo, ou dois, ou três, ou mesmo a perícope inteira. A primeira coisa é identificar a perícope, a qual o versículo está inserido. Nós sabemos que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. Então, é muito importante nós, ao lermos a Bíblia, não dependermos de capítulos e versículos para fazermos a nossa exegese, conforme nós já vimos, mas que nós temos que estudar o texto bíblico com base nos temas que são tratados. E a perícope vai mostrar para a gente, não é, os assuntos que estão sendo trabalhados. Então, a primeira coisa é a nossa perícope. Encontrada a perícope, delimitado o texto, entendendo se esse texto ele forma uma unidade, né, textual. Então, o que eu vou fazer agora? Meu próximo passo vai ser analisar o contexto histórico desse texto. Ou seja, eu preciso agora entender que esse texto ele está inserido dentro de um contexto. A Bíblia, como nós já vimos, ela tem um duplo aspecto. A Bíblia é, simultaneamente, palavra de Deus e palavra humana. Palavra de Deus, palavra divina e palavra humana, simultaneamente. É claro que o aspecto de palavra de Deus está reservado para aqueles que creem, para os que são da fé, né? Mas que ela é uma palavra também humana, não há a menor dúvida. Por quê? Porque ela foi dada, ela foi escrita, né? Esse conjunto de livros foram escritos em linguagem humana da época em que foram escritos. Então, o hebraico, que a Bíblia foi escrita, era a língua do povo de Israel a qual ele se destinou. Momentos em que Israel viveu em épocas exílicas e pós-exílicas, utilizou-se também parte da Bíblia em aramaico, então hebraico, aramaico. O Novo Testamento, escrito no primeiro século da era cristã, dentro de um mundo greco-romano, foi escrito em língua grega. Então é evidente que, como as escrituras elas têm esse aspecto também humano, elas são compreensíveis ao ser humano. Foram escritas por homens em linguagem humana, né, tendo seres humanos como destinatários. Então é também um livro humano, não temos a menor dúvida quanto a isso, porque a Bíblia não veio diretamente dos céus sem a mediação humana, né? Ela passa pela mediação humana. E ao passar pela mediação humana, ela necessariamente passa por contextos histórico-culturais, porque o ser humano está inserido dentro de contextos histórico-temporais, culturais. Então não há dúvida de que é palavra humana também, mas não somente para aqueles que são da fé, como é o nosso caso. Também ela tem um componente divino, um texto inspirado, mas isto é um assunto de fé. Então, por ser um texto também humano, a Bíblia ela é dada em determinadas contingências históricas. Então, essas contingências históricas precisam ser estudadas. Então, a primeira coisa é a análise histórica do texto. Nós temos que procurar entender qual é o contexto histórico geral do texto. Por exemplo, saber, nós estudamos um contexto literário de uma passagem do livro de Amós, então nós vimos essa passagem de Amós, então entender que o texto de Amós, o livro de Amós, ele foi escrito no século 8, né, pelo profeta Amós. O livro de Amós, que tem origem no século 8,
A problemática desse livro nós vamos encontrá-la no século VIII, né? Então é preciso estudar o Israel do século VIII. E o próprio livro de Amós e tantos outros livros, Isaías, citam o nome, por exemplo, dos reis que estavam governando, estavam regendo na época em que o livro foi escrito. O livro de Amós ele começa dizendo, por exemplo, que as palavras de Amós, que era um dos pastores de Tecoa, ou Tecoa, no sul de Israel, né, de uma cidade próxima a Jerusalém, Tecoa, na região montanhosa de Judá, que esse texto veio nos dias de Jeroboão, rei de Israel, e de Uzias, rei de Judá. Isso nos reporta a metade do século VIII a.C. Quando nós lemos também o texto de Isaías, ele nos fala em que tempo o livro dele foi escrito, o que nos reporta também para momento histórico específico de Israel. E assim vai. Então o livro ele pode ser escrito num contexto geral, no pré-exílio, tanto os profetas ou os textos escritos no norte como no sul. Eles podem ter sido escritos durante o exílio, ou eles podem ter sido escritos durante o pós-exílio. Isso é um contexto mais geral. Pré-exílio, reinado de Jeroboão I, ou é reinado de Jeroboão II, é o reinado de Acabe, no Reino do Norte, é o reinado de Roboão, no sul, é o reinado de Ezequias, de Josias, no Reino do Sul. Então nós precisamos localizar o contexto histórico maior, não é? E quais são suas características. Era um tempo de conflito, de guerra, ou de paz e prosperidade, não é? Qual era a conjuntura específica, qual era o império que estava regendo as nações na época. Nós sabemos que Israel teve constantemente contatos e conflitos com grandes potências da época. Então Israel viu, né, o crescimento do Império Assírio, do Império Babilônico, do Império Persa, do Império Grego. Então nós precisamos ter essas noções históricas mais gerais. Agora, não só as questões mais amplas, mas também as questões específicas que o autor está tratando. Não basta saber só o geral, mas nós temos que pesquisar aquilo que é específico, né, do texto. Qual é a problemática? Qual é a situação histórica específica? Então não basta saber a situação histórica geral. Por exemplo, eu sei que o texto... vamos falar um pouco mais do profeta Amós. Eu sei que o texto do profeta Amós, escrito no século VIII, durante o reinado de Jeroboão, isso é um dado mais geral, que Israel estava vivendo uma situação de prosperidade econômica no império, crescimento comercial, alargamento das fronteiras, expansão territorial. Tudo isso aconteceu no reino de Jeroboão. Agora, vejam só. Porém, a situação específica era de calamidade para os mais pobres. Apesar do império estar experimentando prosperidade para as elites, os mais pobres estavam sofrendo. Isso se reflete no próprio texto do profeta. Você percebe essas questões todas, essas contradições sociais da época, né? Então existe um dado específico, não é? A opressão sobre o pobre, sobre o camponês, que estavam perdendo suas terras. Então Amós ele vai levantar uma palavra, né? Ele vai dirigir a palavra contestando esta opressão específica, este descaso com os mais fracos. E isso é importante nós percebermos. Então há um dado histórico-cultural que precisa ser levantado no texto. E onde que nós vamos encontrar esses dados? Para fazer esse levantamento histórico-cultural, nós vamos encontrar nas enciclopédias, nos bons comentários bíblicos, né? Assim,
nós estamos já num estágio do nosso estudo, da nossa vida acadêmica, que nós não podemos mais depender de notas de rodapé das Bíblias, né? A maioria das Bíblias e suas notas de rodapé não servem para o nosso caso aqui. Por quê? Porque o nosso estudo é mais aprofundado. A maioria das Bíblias que tem comentários de rodapé são comentários ou dogmáticos, né, ou refletem muitas vezes a opinião particular do editor, né, daquela determinada Bíblia, mas que não fez um trabalho exegético, né? Então o que nós temos que fazer? Nos libertar de comentários de notas de rodapé das Bíblias. Eu particularmente, eu já não consulto rodapé de Bíblia, a não ser, salvo raríssimas Bíblias, como a Bíblia de Jerusalém, que tem notas exegéticas, né? Notas exegéticas, arqueológicas. Então, nota de rodapé de Bíblia é complicado. Então, nós temos que ter no nosso acervo bibliográfico, nós temos que ter materiais especializados. Nós precisamos de ter recursos, né, que nos permitem entrar no mundo do texto, porque sem eles não nos é possível isso. Então a gente precisa de ter materiais acadêmicos, e para isso você precisa formar o seu acervo com bons comentários. Em português nós não temos, infelizmente ainda é uma realidade, muitos comentários bons aos livros bíblicos, né, comentários de peso. Temos poucos, mas o pouco que temos dá para começar. O ideal é que você se especialize, né? Ao se especializar também adquira, né, uma outra língua, como é o caso, no mínimo, do inglês, para que você possa ler e ter acesso a materiais feitos em outras línguas. Agora, é importante que você entenda que os comentários são essenciais. Então tem aquela série lá das edições Vida Nova, editora Vida Nova, a série Cultura Bíblica, Antigo e Novo Testamento. Essa série ela é boa para um estágio que estamos tratando aqui. Ela dá para fazer, dá para ter acesso ao texto. A editora Cultura Cristã também tem uma série de comentários bíblicos. Estou até com aqui em mãos, por exemplo, esse aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui, ó, é comentário do Antigo Testamento, editora Cultura Cristã. Editora Cultura Cristã. Então, esse aqui é interessante. Tem outros aqui também. Olha. Vou mostrar para vocês alguns comentários diversos. Olha. Esse aqui já é da Vida Nova. Em português, é o que nós temos de melhor. São essas duas séries, da Cultura Cristã e da Vida Nova. O Antigo Testamento é todo vermelhinho. E o Novo Testamento ele é azul, dessa mesma série. Em português, nós temos também, ó, a editora Paulus publicou esse comentário aqui aos Profetas 1 e 2, do Alonso Schockel e do Sicre Dias. Aqui tem comentários também importantes. E em português é o que nós temos de melhor. São esses três aí, né? Agora, se você quiser partir para as outras línguas, sugiro que você, ó, isso aqui tem em francês. Le Livre du Prophète Amos. Tem em francês. Quer dizer, um comentário na língua francesa. Esse aqui, ó, está em língua italiana. Tá vendo? E por aí vai. Isso aqui é só para você ter noção desse mundo da exegese, o que ele exige da gente. Exige dedicação e estudo, né? Mas em português, você pode ficar com essas aqui, que já é
uma boa coisa. Tem todos os livros da Bíblia, né, dentro dessa coleção. Bom, então, uma vez que você viu o contexto histórico, você vai fazer agora uma análise de contexto literário. O contexto histórico é o levantamento de informações, né? Agora, o contexto literário ele vai te exigir aquela análise da função do texto que você está estudando dentro do contexto. Então, foi como nós vimos, né? Foi até na última aula, nós vimos aquela sucessão de análises que nós vimos do texto, por exemplo, lá do Amós 7, do 10 ao 17. Lembra como que nós pegamos essa perícope e analisamos essa perícope dentro do contexto geral em que ela está? Como que essa perícope ela interrompe a sucessão das visões entre a terceira e a quarta visão, ela interrompe, né, a série de visões, e nós procuramos entender por que ela interrompe a série de visões. Então, quer dizer, essa análise de contexto literário é muito importante. Por quê? Porque ao fazer esse tipo de análise, nós estaremos entendendo como que um dado texto ou perícope, como é que ele funciona dentro do todo. A ideia é, a Bíblia é um texto, um macrotexto, né, formado por textos menores dentro dele. Então você tem um texto maior e você tem textos menores que estão juntos e eles se encaixam. Então a análise de contexto é perceber qual é o lugar daquele texto dentro de um contexto mais amplo. Então, como nós vimos o Amós 7, 10 a 17, na verdade, dentro desse contexto, o que ele faz é mostrar para o leitor por que, lembra do texto do Amós 7, 10 a 17, o que o precede é a terceira visão, que mostra um muro torto, o senhor medindo um muro com um prumo na mão. E o texto é enigmático, nós não sabemos quem é o muro, né? Não sabemos quem é o muro e por que ele está torto. A narrativa ela vai mostrar justamente por que o muro está torto. Então isso é interessante. Ela tem a função de explicar a visão precedente e justificar a visão que sucede, porque a quarta visão fala do fim de Israel e do Reino do Norte. E a narrativa mostra muito bem por que o Reino do Norte veio a ter fim, justamente por causa da crise do sacerdócio. Não é? O problema estava nas duas grandes instituições, na corte, né, com o rei Jeroboão, e sobretudo com o sacerdócio, representado por Amazias. Então isso é importante da gente entender. Um outro dado interessante que a perícope está dentro de ela está dentro de uma seção maior, né? E dentro de uma série de textos, integra uma série de textos que compõe uma seção maior, e essas seções todas formam o livro. Não é? E o livro está dentro do contexto do testamento em que ele faz parte. Então é interessante. O texto de Amós 7, 10 a 17 está dentro. Olha que interessante, pessoal. Olha para cá. O texto de Amós 7, 10 a 17 está dentro do ciclo das visões, que é a última parte do livro. O ciclo das visões, sendo a última parte do livro, está dentro, né, do contexto geral do livro de Amós. Muito bem. O livro de Amós integra, olha o que é contexto literário, contexto cada vez maiores. Eu vou voltar, né? O Amós 7, 10 a 17, a narrativa integra a última parte do livro, que se chama Ciclo das Visões. O Ciclo das Visões é a terceira parte do livro de Amós. Olha só como é que você vai ampliando. O livro de Amós é um dos 12 livros proféticos chamados de profetas menores. Então ele integra os profetas menores, que por sua vez integra os livros proféticos, né, que a Bíblia hebraica vai chamar de profetas posteriores, né, os livros proféticos, profetas posteriores,
que por sua vez integra o bloco dos profetas, né, os Neviim, que por sua vez integra a Bíblia hebraica como um todo, e que por sua vez integra a Bíblia completa, porque a Bíblia para nós cristãos, envolvendo Antigo e Novo Testamento, então você parte de uma perícope e procura, né, nesse olhar maior, olhar o todo que ele integra. É claro que nem todo trabalho exegético vai pedir que a gente faça todo esse tipo de análise até chegar no escopo, né, maior do testamento ao qual faz parte, só que determinados trabalhos poderão exigir, e aí você já sabe que isso é uma análise de contexto literário mais amplo. Você tem um contexto literário remoto e o contexto literário mais próximo e o contexto literário mais remoto, ou mais amplo. Então, a mesma coisa a perícope, né? O versículo, qual é o contexto mais remoto de um versículo? A perícope. Qual é o contexto mais... vamos lá, repetindo. O versículo, qual é o contexto mais próximo do versículo? O contexto mais imediato, a perícope. Qual é o contexto mais imediato de uma perícope? A seção a qual ela faz parte. Qual é o contexto mais imediato, né, daquela seção? É o conjunto de seções a qual ela faz parte. E assim vai. Então, do versículo, à medida que vai partindo para a perícope, da perícope para as seções, até chegar no livro, você vai se afastando do contexto imediato, e aí vai se tornando um contexto mais remoto, até alcançar o testamento todo do qual aquele versículo, aquela perícope faz parte. Então essa análise de contexto literário é muito importante, não é? É aquela questão, o estômago, ele faz parte de um contexto imediato chamado o sistema digestivo, não é isso? Ou digestório, né? Minha filha está dizendo que se chama também hoje de sistema digestório. Ou na minha época aprendi como conselho digestivo, sistema digestivo, mas não importa. O estômago faz parte de um sistema digestivo. Esse sistema digestivo, por sua vez, integra um sistema maior, não é? Até chegar no corpo humano inteiro, né? No corpo humano inteiro. Ou numa outra análise, o ser humano, não é? Ele é um bípede que faz parte, né, da categoria dos vertebrados. Esse vertebrado aí, né, ele é mamífero, e assim vai ampliando, né, até contextos maiores. Então, versículo, perícope, seções menores, seções maiores, o livro como um todo, o testamento como... Isso é análise de contexto literário. Muito bem? Depois, o que se deve fazer? Análise linguística do texto, né? O que seria análise linguística? Análise linguística é uma análise vocabular. É uma análise de vocabulário. O texto é constituído por palavras, né? Palavras que não estão soltas, que estão conectadas, mas são palavras. Então vamos analisar o vocabulário desse texto. Vamos analisar quais palavras ocorrem com mais frequência, que substantivos, adjetivos, verbos se destacam no texto. Isso é importantíssimo. Na análise de um texto, nós analisarmos o seu vocabulário. Então, análise de vocabulário, uma análise sintática do texto, né? Nós estamos vendo um conjunto de ações expressas por meio de verbos. Quem são os sujeitos desses verbos? Que tipo de verbos são esses? São verbos de ação, né? Que tipo de verbos são? Os tempos verbais que estão no texto. Tudo isso é muito importante dentro de uma análise linguística. Não só o vocabulário, mas também é muito importante dentro da língua hebraica observar o que se chama de assonâncias, palavras que têm sons parecidos, palavras que se escrevem de maneira parecida, né? Isso é importante, os hebreus usam muito isso. Repetições. Há uma análise, dentro da análise linguística, cabe uma análise estilística.
perceber, lembra que nós estudamos o estilo do texto, paralelismo, né? Se o texto utiliza-se de paralelismo, que tipo de paralelismo o texto utiliza, né? Nós sabemos que existem 3 tipos de paralelismo. Paralelismo chamado de sintético, o paralelismo, primeiramente, o sinonímico, o paralelismo antitético e o paralelismo sintético. Então, os paralelismos eles são muito importantes porque dentro da poética hebraica, os autores semitas usam demais. Você vai ver o uso de paralelismo dentro de texto poético, dentro de texto profético. Então, é muito importante você ter atenção a esses detalhes. Então, você tem, dentro do estudo da análise linguística, vocabulário, você analisa, você faz uma análise sintática, uma análise de vocabulário do texto, as expressões que se repetem, quais são os substantivos, quais são os adjetivos, quais são os verbos, fazer uma análise sintática, uma percepção sintática, ter uma análise, fazer uma análise sintática do texto, também analisar o estilo, as metáforas, é muito importante analisar as metáforas. O texto utiliza-se de figuras de linguagem, né? O autor disse uma coisa querendo dizer outra. Isso aí, queridos, são recursos da linguagem. A Bíblia, como um livro humano, os autores não se furtaram também a utilizar-se amplamente de todos os recursos de linguagem disponíveis para eles na época em que eles escreveram, né? Aquilo que eles conheciam. Então é muito importante fazer essa análise linguística, todo o ambiente linguístico do texto, para que a gente possa entender a estrutura, né, do texto, né? A análise linguística está dentro da questão da análise da forma, que é justamente isso, né? Na análise da forma, na verdade, a análise linguística está dentro da análise da forma, né? Alguns autores separam, mas eu sigo autores que entendem que a análise da forma inclui a análise linguística. E estuda, né, além desse estudo de vocabulário, conforme já foi dito, estudo dos estilos, conforme foi dito, procuramos perceber qual é o fluxo de pensamento, o movimento do texto, para que nós possamos chegar à estrutura e assim entender como que o texto está organizado. Porque o texto tem uma organização, ele tem uma estrutura que precisa ser descoberta. Para quem vai ensinar ou pregar, isso é da maior importância, entender como que o texto se organiza, qual é a divisão natural do texto, como ele está configurado, como o texto está organizado. Isso é muito importante entendermos, é somente por meio dessa análise que nós podemos chegar lá. É claro que aqui toda a diferença faz o conhecimento das línguas originais, porque a análise da forma, ao ler um texto em hebraico, evidentemente a maneira como o autor organizou o texto, está tudo preservado lá no texto em hebraico. Como que o autor organizou, como que as palavras que ele utilizou-se com sons parecidos. Isso na tradução, evidentemente que se perde. A tradução, há uma máxima que diz tradutore traidore. Tradutore traidore. Por quê? O tradutor sempre trai o autor do texto. Não porque ele quer, mas porque ele está dentro de uma linguagem, de uma língua receptora diferente. Então isso acaba acontecendo, não tem jeito. Por isso que ler, isso vale para tudo, não só a Bíblia. Mas, por exemplo, a pessoa vai estudar filosofia, vai ler uma obra de Aristóteles, de Platão, tanto quanto possível ler na língua original, né? Vai ler um poema de Homero, quem estuda grego clássico, tem que ler na língua original, um poema de Hesíodo, né? A tradução ela perde um pouco. Assim também é a Bíblia, pessoal, né? O texto, então, Shakespeare, por exemplo, vai ler Shakespeare. Quem pode ler, né, na língua original, né, naquele inglês erudito do Shakespeare,
inglês mais antigo, erudito, deveria ler, se tem essa condição, na língua original, porque a tradução sempre vai ter perdas no processo de tradução. É claro que a Bíblia também é a mesma coisa. Então, eu sou sempre um ardoroso defensor de que quem quer estudar a Bíblia com profundidade deveria conhecer as línguas originais, porque isso faz toda a diferença. Até porque também exegese em um nível mais profundo vai requerer línguas bíblicas, né? Isso nós não podemos deixar de reconhecer. Estudar o hebraico, estudar o grego é muito, muito importante. Então, chegamos ao que chamamos aqui de análise, depois da análise da forma, análise bíblico-teológica, que nós vamos ver na próxima aula, para que a gente possa estar concluindo essa série, né, do passo a passo exegético, análise bíblico-teológica, que é o estudo da perícope que estamos tendo dentro do contexto canônico. E a gente vai dar uma olhada em outros textos dentro do próprio Testamento que convergem com aquele ensino, com aquela mensagem. Dentro desse contexto aqui, nós fazemos uma análise canônica, né, da Bíblia, quer dizer, nós vamos analisar e olhar textos que trazem uma mensagem parecida ou semelhante àquela que estamos estudando dentro dos livros canônicos. Isso é análise canônica. E daí poder tirar, né, a teologia ou a mensagem do texto, que é o alvo, né, da exegese, é justamente compreender a mensagem. A exegese, ela não é um fim em si mesmo, mas ela é um meio para que possamos chegar na mensagem. Afinal de contas, o que esse texto quer comunicar, qual é a mensagem desse texto. E quando nós falamos de teologia do texto, estamos desejando entender que tipo de ideia de Deus o texto comunica para nós. É uma ideia de um Deus punitivo, de um Deus justo, de um Deus vingador, de um Deus soberano, de um Deus amoroso, de um Deus próximo, de um Deus que intervém, de um Deus que ouve oração. Enfim, cada texto, ao falar de Deus, ao tratar sobre Deus, ele quer comunicar alguma coisa a respeito de Deus, ele comunica algo com respeito ao chamado de Deus para o seu povo, que tipo de chamado Deus tem para o seu povo, o que Deus está falando, a ideia de povo de Deus que está ali naquele texto, né? Isso é muito importante dentro da mensagem, né? O que ele diz a respeito de Deus, o que ele diz a respeito do povo de Deus, o que Deus espera do seu povo. E por fim, né? Por fim, uma aplicação, que é aonde se chega, que é o ponto da chegada da exegese bíblica. Então, começando do ponto de partida, que é o texto, né? Começando com um ponto de partida, nós vamos chegar na aplicação. O que é aplicação? Aplicação é o que o texto tem a ver conosco hoje. Então, veja bem, o processo exegético vai nos mostrar o que Deus, não falou com o povo dele na época em que o texto foi escrito. A mensagem original é a mensagem do que Deus disse naquela época, naquele lugar. Mas o objetivo da exegese é chegar no entendimento dessa mensagem para nós hoje. Na verdade, a exegese em si, ela não tem esse objetivo de trazer o objetivo para nós hoje, mas a exegese é um meio que me leva a entender o mundo do texto, a mensagem original do texto na época em que foi escrito, para que, a partir do momento que eu tenho essa compreensão, eu possa entender o significado do texto para nós hoje. O que esse texto fala hoje. Porque a palavra de Deus, por ser uma palavra viva,
Pela Escritura, pelo fato dela ser palavra divina, essa palavra é dinâmica e ela se atualiza. E essa atualização, não é, para quem é da fé, é feita pelo próprio Espírito, que torna a palavra sempre nova. E ela pode ser sempre aplicada em contextos novos, trazendo sentidos, não é? A partir do sentido original que ela tinha, sentidos, vamos dizer assim, mais amplos, né? Sem negar o sentido original, ela pode ter sentidos mais amplos a partir de cada contexto que o povo vai vivendo. Por isso que esse processo para nós é importante. Começamos com o texto. Uma vez que a gente define o texto, fazemos análise histórica do texto, depois uma análise literária do texto, depois uma análise linguística, para encontrarmos a forma do texto, a organização, a estrutura. Fazemos uma análise bíblico-teológica, onde nós vamos encontrar a mensagem desse texto, a teologia desse texto, e nós vamos, por fim, chegar à aplicação, que é o que o texto comunica hoje, o que o texto quer dizer hoje. Então, dificilmente chegaremos à contextualização da mensagem sem passar por esse processo exegético, ok? Muito bem. Na aula que vem nós vamos falar um pouco sobre a questão do contexto canônico, né, e teológico, essa análise, né, teológica do texto, e assim a gente terá tido uma compreensão mais ampla do processo exegético. Meus queridos e amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Foi um prazer imenso estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha contribuído para ampliar o seu entendimento. E nós vamos nos ver no nosso próximo encontro, se Deus permitir. Até lá. Um abraço para todos. Até logo.